Olá, queridos do sétimo ano. Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pegue o seu livro 2 de Geografia, abra no capítulo 6, que a gente vai falar a respeito da região Nordeste, principalmente sobre a questão de ser a primeira região a ser explorada. Bom, quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram nessa região, nessa faixa litorânea da região Nordeste. E a partir daí começou os primeiros ciclos econômicos, através da exploração. Bora lá! Ó, aqui é a nossa região, a gente pode ver, a região Nordeste é uma das 5 macro-regiões brasileiras e é composta pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Sobre os seus aspectos físicos, ela é formada por 9 estados, possui mais ou menos uma área de 1.500 km², uma população de 53 milhões de habitantes, uma área ocupa cerca de 18% do nosso território nacional e existem diferentes paisagens. São temperaturas elevadas, devido nós estarmos bem próximo à linha do Equador e um baixo volume pluviométrico, ou seja, não há recorrência de tantas chuvas na região Nordeste. E aí existe um grande potencial de evaporação dessa água da chuva. Quais são os tipos de vegetação e clima que nós encontramos aqui? Bom, no clima semiárido, a vegetação predominante é a caatinga. No clima litorâneo úmido, a vegetação vai ser os mangues e a Mata Atlântica. No clima tropical, a gente vai ter como vegetação o cerrado. E no clima equatorial úmido, a gente vai ter a Mata dos Cocais. Toda essa diversidade existe na região Nordeste. Bom, sobre a questão da ocupação e organização do território. É a região de ocupação mais antiga do país. Como eu falei para vocês, os portugueses chegaram nessa região. E também de atividade canavieira, ou seja, logo após os portugueses chegarem e se depararem com a árvore do pau-brasil, chamou muito a atenção deles. Então ali já começou o primeiro ciclo econômico de exploração brasileiro, que foi através da madeira do pau-brasil. Logo após veio a questão do ciclo da cana-de-açúcar. Por quê? A cana-de-açúcar era um produto muito vantajoso e de preço muito elevado para a Europa. E as condições do solo e a temperatura lá não eram tão favoráveis para esse tipo de plantação. Logo, começou a plantar-se principalmente aqui no Brasil. E a gente vai falar um pouco, quando fala de cana-de-açúcar, de plantation. O que é plantation? Fala a respeito de latifúndios, que eram grandes porções de terra. Vai falar a respeito da mão de obra utilizada, que era a mão de obra escrava. Primeiro foram explorados os índios de maneira escrava e depois vieram escravos negros para trabalharem nesses canaviais. Fala-se também a respeito de exportação, porque essa cana ela era completamente exportada. O lucro não ficava aqui, o material refinado não ficava aqui. E fala também a respeito da mão de obra escrava, como eu falei para vocês. É latifúndio, exportação, monocultura, afinal de contas, cana-de-açúcar e mão de obra escrava. Bom, houve uma preocupação em defender o território. À medida que essa colônia de Portugal ela tornava-se vantajosa, havia essa preocupação com a colônia portuguesa de proteger principalmente essa área litorânea para que outros países, outros desbravadores não viessem a ocupar. E os portos, a função era exportar o pau-brasil e recebiam utensílios vindo da Europa. Ou seja, inicialmente, a economia dessa colônia de Portugal, no caso o Brasil, ela começou a ser algo bastante rentável, bastante lucrativo para essa metrópole. Daí a importância de proteger essa mina de ouro, podemos assim dizer. Sobre a cana-de-açúcar, ela trouxe à região um poder político e econômico, ou seja, começou a centralizar mais o poder, começou a questão também das capitanias hereditárias para explorar, entre outros fatos que a gente lembra, que vai falar principalmente da colônia portuguesa ter uma maior controle do Brasil. Houve a formação dos grandes latifundiários, como eu falei para vocês, monocultura, porque é só uma cultura a ser explorada, trabalho tanto indígena como escravo, e também houve a criação da primeira capital,
com o objetivo de centralizar mais o poder, e a ocupação litorânea ela foi bastante massiva. Ou seja, o solo próximo ao litoral, chamado de solo massapê, ele era essencial para o cultivo da cana-de-açúcar. Bom, a ocupação do interior da região. Outra coisa que levou o Brasil aos portugueses, a exploração, sair da região litorânea e interiorizar, foi a questão da criação do gado. O gado ele foi importante tanto para a questão também do desenvolvimento da cana-de-açúcar, como para levar a interiorização dessa colonização. Eles eram usados no transporte das canas, carne e couro, criados em áreas mais distantes do litoral, onde o dolo não era bom para a cana-de-açúcar. Ou seja, essa criação de gado ela foi distante, até mesmo para que esse gado pudesse encontrar pastagem. A partir daí, esses exploradores foram e descobriram ouro aqui no Brasil. Houve essa decadência do ciclo. No século XVII, a cana-de-açúcar ela entra em crise, principalmente devido à divergência entre Portugal e Holanda. Os preços mais baixos conquistaram o mercado europeu, o algodão entra em crise como produto nos Estados Unidos e o auge da mineração e pedras preciosas, polos de maior importância. Ou seja, quando esse açúcar deixou de ser o principal produto a ser exportado, outros países começaram a produzir e eles refinavam esse produto e tinham um preço muito mais competitivo. A gente vê que aqui no Brasil começou a ser explorada a questão do ouro. Descobriu-se principalmente as jazidas de ouro na região de Minas e passou a ser o foco, onde pessoas do norte, do nordeste, do sul passaram a se concentrar na região de Minas Gerais. Sobre o Nordeste como espaço geográfico atual. A economia nordestina ela cresceu muito nos últimos anos. Isso ocorreu graças à integração das demais regiões, mercados internos e externos, e representa cerca de 13% do PIB nacional. Nós sabemos que o Nordeste, durante muitos anos, ele foi tido como a região mais pobre. Atualmente é diferente? Não. O Nordeste ainda é uma das regiões mais pobres, mas tem crescido muito, principalmente com destaque na indústria, tanto alimentícia, como diversas indústrias têm se instalado na nossa região, promovendo desenvolvimento, emprego para a população, enfim. O Nordeste, apesar das suas características, principalmente de atraso econômico, de exploração, tem crescido, tem se destacado. A gente tem algumas capitais que são referências para o Brasil e também o Nordeste se destaca em alguns serviços importantes, ou seja, não é mais tido como um local atrasado, um local onde não existe desenvolvimento. Eu creio que aos poucos, com os investimentos corretos, o Nordeste pode e tem a capacidade de se tornar uma das regiões mais ricas do Brasil. Bom, sobre as suas atividades econômicas. Existem importantes áreas de produção agrícolas e irrigadas, como também a questão do cerrado que a gente tem aqui ao sul da região Nordeste, indústrias e serviços, que são os comércios, setores que mais contribuem para o PIB da região. A indústria, desde 1990, ela passou por um processo de desconcentração industrial, ou seja, em vez de ela ficar localizada só na região sudeste, ela distribuiu. Assim sendo, a região nordeste ela começou a ser contemplada e hoje existe diversos polos industriais aqui. A questão da isenção de impostos foi um atrativo. O que acontece? Estados nordestinos eles isentavam impostos durante um determinado período de tempo para atrair essas indústrias para essa região. Havia a cessão de terrenos e também de mão de obra barata e a proximidade dos portos e dos fornecedores. Esses três últimos pontos vai falar principalmente das vantagens que eram oferecidas para que essas indústrias se instalassem na nossa região. Bom, sobre essas indústrias, elas possuem uma mão de obra barata, desqualificada, formação e qualificação de trabalhadores e um crescimento econômico na região. Apesar de aqui haver muitas pessoas, essa mão de obra não era específica, era uma mão de obra desqualificada, fazendo com que os salários pagos fossem bem mais baixos. Isso levou principalmente ao investimento, à formação e à qualificação desses trabalhadores. Bom, a respeito dos serviços.
Essas regiões metropolitanas, como Grande São Luís, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador, a gente vai ver que essas regiões elas têm crescido muito. São capitais grandes que oferecem serviços de qualidade, comércio e também indústrias em desenvolvimento. O turismo aqui no Nordeste ele é muito rico, principalmente devido às praias, riquezas histórico-cultural e o turismo religioso. Existem luxuosos hotéis em redes nacionais e internacionais. Bom, outro fator que a gente fala também é a respeito da cultura. O Nordeste, ele absorveu tanto a cultura dos índios que aqui viviam, dos negros que vieram como mão de obra e dos portugueses que vieram explorar. Ou seja, a absorção dessas culturas levou a uma grande cultura. Por exemplo, a gente vai ver a questão do Bumba Meu Boi muito forte no Piauí, no Maranhão. A gente vai ver a questão do frevo, a gente vai ver também a questão das comidas típicas, como Maria Isabel, questão do folclore, festas juninas, entre outros. Ok? A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Assistam também a aula da plataforma SAIS. Eu vou deixar uma atividade aqui para vocês.